Quando é que Concordo uma garota muito. deve começar a ir ao ginecologista? Pergunta excepcional, Líder. É assim, existe aquele momento de transição que ela começa indo para o pediatra e daqui a pouco o pediatra começa a conversar com o ginecologista. Então, isso depende muito do desenvolvimento puberal, né? Às vezes a menina começa muito cedo a desenvolver mama, a desenvolver os caracteres de um adolescente ou de uma mulher adulta. Começa a ter mama, começa a ter pelo na região genital, começa a mudar o odor, os hormônios começam a oscilar, ela passa a ter desejos ou algumas práticas diferentes. E aí eu acho que essa conversa vai muito da mãe com o pediatra e o ginecologista. Eu atendo, eu não faço mais atendimento de adolescentes hoje por uma questão de dedicação mesmo, não estudo tanto isso. Então, mas tem colegas que começam a pegar essas meninas ali com 14, 15 anos. Mas às vezes, Leda, se uma menina começou a menstruar com 9, 10, vale a pena já procurar o ginecologista, até porque às vezes para a mãe é muito difícil abordar aquele tema, ela não sabe qual é a melhor forma de traduzir o que é aquele sangramento que a menina está É apresentando. o que me preocupa é porque a gente tem um índice muito grande de gravidez precoce, né? De gravidez Uhum. na pré-adolescência e tal. Muito. E isso é terrível. Quer dizer, na classe média alta, as crianças são assimiladas pelas famílias e vamos ficar, vamos criar, etc. Nas classes menos favorecidas, a criança vai ter outra criança ali no meio daquela confusão, entendeu? E eu Verdade. tenho Isso é algo que... muito receio que isso possa, essa menstruação muito precoce, possa gerar também um engravidamento e etc. precoce, né? E existe, né? Porque às vezes quando a menina começa, a menstruação é o último marco do desenvolvimento, né? Ela tem a telarca, que é o surgimento dos brotinhos mamários, ela tem a pubarca, que é o surgimento dos pelos na região do adulto, ela tem o estirão de crescimento, e aí no final do desenvolvimento puberal ela tem a menarca, que é a primeira menstruação. Então, adultiza-se ali a partir da primeira menstruação. Aí a menina começa a entender que a genitália agora passa a ser um órgão. Antes era algo esquecido, né? Nenhuma criança fica, né, tirando a fase que ela fica mexendo ali para o autoconhecimento, é uma coisa que ficou ali mais esquecida. E eu acho que realmente, cada vez mais, a gente precisa trazer o assunto com mais naturalidade para que esse conhecimento realmente possa ajudar, né, Leda? Porque às vezes a gente deixa muito que a escola, que as coleguinhas falem sobre isso, né? Esse é um grande problema. As pessoas terminam não falando muito sobre isso dentro de casa e as pessoas começam a aprender isso na rua. E isso eu não acho que seja uma conduta muito interessante. Acho que a gente tem que trazer para dentro de casa a responsabilidade de falar ou de abordar isso pela ótica que a gente acha que deve ser para a nossa criação, para os nossos filhos. Eu É tenho uma filha de 6 anos. delicado, porque aí a escola resolve falar da questão do gênero, entendeu? E aí a família reage porque não quer que aquele assunto venha à tona, mas ao mesmo tempo a família não se sente competente, né? E nem à vontade para falar sobre esse assunto. É uma situação delicadíssima, né? Super, fica se entre a cruz e a espada. Eu sei que, assim, eu, como ginecologista, tenho mais facilidade de falar sobre isso com minha filha, mas, ao mesmo tempo, como pai, sem ser o ginecologista, eu digo, meu Deus, 6 anos, chega com as perguntas de escola, da aula de ciências, eu digo, meu Deus, já está na hora de conversar sobre isso com 6 anos de idade, realmente é algo complicado, né? Mas que a Está gente cada tem que, vez mais assim, cedo, né? demais, demais, demais. Eu acho que esse acesso à informação demais, eu não sei o que está acontecendo na água dessas crianças dessa geração, que tem uma velocidade diferente de processamento de informação. E aí, bom, aí não se faz cirurgia em ovário, porque o cisto cresce, Perfeito, excelente pergunta. ele O que é cresce, que ele acontece? explode, o que que acontece com ele? Maravilhosa. Isso é uma dúvida muito comum, viu, das pacientes. Aqueles cistos do padrão das síndromes ovários policísticos, eles são cistos bem pequenininhos, porque o que acontece é, pelo distúrbio metabólico da resistência à insulina, que está muito alta, a testosterona começa a aumentar, que algumas células ali do ovário, chamadas células da teca, começam a produzir mais hormônio. A presença de testosterona em alta quantidade não deixa os folículos crescerem. É tanto que esse é um grande problema. Para a gente fazer um diagnóstico ultrassonográfico de síndrome ovários policísticos, não é só ter cisto no ovário. Porque toda mulher, ao longo do mês, do ciclo menstrual, vai ter cisto no ovário.
O padrão de desenvolvimento desse cisto é que muda. Porque é o seguinte, no ciclo menstrual, o ciclo menstrual é um ciclo gravídico, né? Todo mês o corpo da mulher se prepara para engravidar. Então eu digo que é um ciclo de gravidez. E quando não engravida, menstrua, não é um ciclo menstrual. Então, durante esse ciclo, os folículos, eles começam pequenininho, eles vão produzindo um hormônio chamado estradiol, vão se desenvolvendo, ovula. E aí aquele óvulo procura espermatozoide para tentar engravidar. Não encontrou nesse mês, perfeito. Começa-se a produzir uma outra estrutura que chama corpo lúteo, e aí depois, como não engravidou, aquilo acaba a produção hormonal e inicia um novo ciclo. Nas pacientes com SOP, o que é que acontece? O crescimento desses folículos ele é limitado pelo excesso de testosterona. Então, quando você está vendo aqui muito pelo, muita acne, muita oleosidade, muita queda de cabelo, isso quer dizer que lá no ovário tem muita testosterona. E a testosterona impede que esses folículos se desenvolvam. Por isso que as pacientes com SOP não ovulam, e quem não ovula não Não menstrua, e engravida. quem não menstrua aumenta a chance de desenvolver, por exemplo, câncer de útero, câncer de endométrio, que é um fator de risco para quem tem SOP. Então, a gente tem que entender que ela é uma doença muito mais complexa do que pelo e do que cisto no ovário. E a pessoa Então, pode engravidar tendo ovário policístico? pode sim. Então, isso é uma outra pergunta muito comum, que é, existe uma dificuldade de engravidar enquanto você está descompensada. Porque quando você está descompensada, você não ovula. E não se engravida sem um óvulo encontrar um espermatozoide. Mas tão logo essa paciente compense, a chance dela engravidar é semelhante às pacientes que não têm a doença. É uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Então, isso é um E detalhe aí, quem super tem importante. cistos no ovário tem que fazer periodicamente o quê? Uma ressonância? Em O que que relação, faz? em Uma relação, tomografia, uma transvaginal, sei lá o quê. isso. A ultrassom transvaginal, ele é o exame para a gente acompanhar esse cisto, mas que não precisa, né? Até nesse último guideline que saiu agora, mês passado, você não precisa ter cisto no ovário para ter síndrome dos ovários policísticos. Olha que coisa antagônica, né? Como é que Nossa. você não precisa? Você pode não ter cisto no ovário, o que a gente chama de fenótipo B, que é a mulher que ovula normalmente e não tem alteração ovariana. Então, olha que loucura. Então, a gente tem várias combinações desses três sinais e sintomas. Tem mulher que passa um tempão sem menstruar e tem muito pelo, é um fenótipo. Tem mulher que não tem cisto no ovário, mas tem muito período sem menstruar, e outras que só tem pelo aumentado. Então, existem várias combinações. O que é mais importante? A ultrassonografia ela não é necessária. Como é que a gente de rotina termina pedindo para investigar outras condições e para saber se o nosso tratamento está conseguindo acabar com aquele cisto, mas ele não é um exame mandatório. O que a gente precisa fazer como estratégia de tratamento real para essas pacientes é mudança de estilo de vida. Porque assim, ó, como a causa é resistência insulínica, a gente precisa tratar tudo que sobe a insulina. E é muito interessante, Leda, porque até para trazer, extrapolando o assunto de SOP, porque resistência insulínica é uma pandemia. Grande parte das pessoas que têm obesidade, síndrome metabólica, diabetes e SOP, todas elas começaram com resistência insulínica. Então, às vezes, são nomes diferentes para a mesma doença. Né? Você começa a ter a resistência insulínica mais um detalhe é diabetes. A resistência insulínica mais uma alteração é síndrome metabólica. A resistência insulínica mais gordura visceral e peso aumentado é obesidade. E aí a gente precisa entender qual é essa relação. Toda vez que você come algum carboidrato ou açúcar, você tem um pico de glicose no seu sangue. E a glicose é utilizada como a principal fonte de energia do nosso organismo. É super importante que a gente se alimente bem e que você tenha elevação da glicose para fornecer energia. A insulina é como se fosse o porteiro. Então, esse porteiro diz o seguinte: tem açúcar no sangue? Se tem açúcar no sangue, você está me dando energia. Então, eu tenho que usar aquilo dentro da célula para produzir energia. Então, a insulina abre essa porta, a glicose entra dentro dela e fecha. Qual é o grande problema? Na hora que você abre a glicose, que você come aqui algum carboidrato ou açúcar, você sobe a glicose, o pâncreas sobe a insulina muito mais alto do que subiu a glicose. Então, o porteiro ele tem uma ação maior. Você abriu a célula, a glicose entra. Quando o porteiro vai começar a fechar o portão, você come de novo.
outro carboidrato, outro açúcar. Então, café da manhã, um pãozinho aqui, eu pego um pão com requeijão, deu um pico de açúcar aqui no corpo, eu subo a minha insulina. Quando a insulina vai baixando 2, 3 horas depois, que a glicose já baixou no sangue, a gente diz, está na hora de fazer um lanche. Vou comer aqui um biscoitinho recheado. Outro pico de açúcar. A insulina, que nem normalizou, ela sobe ainda mais para colocar o açúcar dentro da célula. Então, esse padrão de excesso de açúcar, excesso de carboidrato, vai gerando um excesso de insulina, como se fosse um porteiro que, ao invés de fechar e abrir o portão, porque só tem um carro para entrar no prédio, se tem uma frota com 30 carros, ele vai deixar o portão aberto. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!